você que nos acompanha, iniciando mais um Clique Entrevista. Hoje, direto da Clínica Santé, vou falar com Rosana dos Santos, ela que trabalha na área de ortodontia, presta serviços aqui na clínica. Você que já acompanha os materiais produzidos no Portal Clique, já foi apresentado a todos os profissionais que aqui atuam, mas hoje a gente vai falar pessoalmente com ela. Rosana, tudo bem? Tudo jóia, e contigo. Rosana, a tua área específica de trabalho aqui na Clínica Santé, eu gostaria que tu falasse dela e também há quanto tempo tu já atua aqui com a Joyce. Bom, tudo bem a todos? Eu sou formada há 20 anos na área da odontologia e há 12 anos na área da ortodontia, que é a minha área de atuação específica aqui com a doutora Joyce. Aqui com a doutora Joyce eu já estou há aproximadamente 4 anos, fazendo exclusivamente a parte da ortodontia. E aí o pessoal muitas vezes associa a ortodontia simplesmente à estética, mas ela não tem só a ver com a estética. Claro que a grande busca, quem coloca aparelho busca ter um sorriso alinhado, bonito, mas nós trabalhamos desde muito pequeno, uma criança ainda em desenvolvimento. Nós gostamos de frisar a importância aos pais, aos responsáveis, em levar o seu filho o mais precocemente possível ao ortodontista. Fazer a primeira avaliação por volta dos 5, 6 anos de idade, que é quando muitas vezes nós detectamos determinados problemas que é muito mais fácil a gente corrigir enquanto a criança está em crescimento. Então, por exemplo, uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que são problemas ósseos, se detectado precocemente, nós podemos tratar com aparelhos ortopédicos e evitar futuramente uma intervenção cirúrgica, inclusive. Então, enquanto criança, fazer uma avaliação por volta dos 5, 6 anos de idade. A gente solicita normalmente uma radiografia panorâmica, que é para acompanhar também a troca dentária dessa criança. E passando da fase de criança, entrando na adolescência ou na fase adulta, aí nós chegamos na ortodontia corretiva, que é onde especificamente nós trabalhamos sim com o posicionamento dos dentes, melhorando a estética, melhorando muitas vezes a fala, a fonação da pessoa. Então a ortodontia trabalha muito mais do que dentes, trabalha também com músculos, né? Toda a face, é tudo interligado. Outra coisa que é importante também, que eu volto a frisar, é que a orto ela não é só a estética, né? Vou te dar um outro exemplo. Um paciente que tem, por exemplo, um problema para dormir, que faz a apneia do sono. A apneia do sono nada mais é do que paradas respiratórias que a pessoa tem durante a noite. Muitas vezes associadas ao sobrepeso, outras vezes não só ao sobrepeso. Então, nós, dentro da área da ortodontia, eu tenho um curso específico para essa parte de apneia do sono, onde nós também diagnosticamos, nós fazemos uma polissonografia do sono, através de um dispositivo que a pessoa pode utilizar em casa, não precisa ir numa clínica de polissonografia. A pessoa vai fazer esse exame, nós vamos fazer o diagnóstico e, caso diagnosticado e essa apneia seja uma apneia de grau não muito elevado, porque quando é um grau muito sério, aí muitas vezes só utilizando o CPAP, que é aquele aparelho externo. Mas quando não é um grau muito elevado, nós também podemos trabalhar com aparelhos intraorais, onde a gente vai fazer um avanço da mandíbula, aumentando a parte da via aérea, e o paciente vai conseguir respirar melhor e vai conseguir ter uma noite melhor de sono. Isso aí é tudo sequente ao atendimento do ortodontista. Tudo. Nem todos os ortodontistas trabalham com essa área, por exemplo, da apneia do sono, Sim. né? Mas nós aqui na clínica temos esse trabalho e caso o paciente tenha interesse, né, e queira tirar dúvidas, nós estamos à disposição. E até uma pergunta a respeito disso mesmo da apneia do sono. É comum essa procura? Hoje em dia, por vezes, às vezes a gente não escuta no dia a dia, mas às vezes conversa com o próximo que fala sobre esse assunto e muitas pessoas já me relataram. É comum essa procura nos dias de hoje? Hoje em dia está muito comum. Como eu comentei, a questão do sobrepeso. Infelizmente, nós temos hoje a questão do sobrepeso influenciando bastante em várias áreas da nossa saúde. Então, o que acontece algumas vezes é o cônjuge, ou a esposa, ou o marido comentam, né? Ah, o fulano ronca à noite. E aí a gente começa a conversar, bom, mas por quê? Vamos entender o porquê. E uma das características aí do ronco, né, é a questão da apneia. O paciente muitas vezes dorme com a boca aberta, tem a via aérea obstruída, e acaba que a musculatura na região da garganta, ela faz determinados movimentos que acabam
saindo com ruído, né? E Sim. isso atrapalha muitas vezes o companheiro, a companheira, de ter uma boa noite de sono. E algumas vezes não é nem o paciente que nos procura, mas o cônjuge que traz o paciente para a gente poder conversar e Importante, tratar. muito importante. É uma das coisas que existem, a gente vê relatos, não é tão comum assim tu tratar com as pessoas, mas já, muito mais do que alguns anos atrás se fala muito dessa questão dos processos na questão da apneia. Sim. Voltando à questão do aparelho, doutor. Percebe-se que pessoas têm um sorriso frontal bonito, também, digamos assim, eh, esteticamente, aparentemente, não tem nenhum dente que possa ser necessário, talvez, a atuação de um aparelho. Mas lá no fundo, pode ter um dente que não está dentro da normalidade com os outros, ele tem um aparelho específico para isso. Como funciona todo esse processo? Numa consulta inicial, nós vamos fazer o exame clínico e ali a gente já vai detectar se existe algum problema ou não. Detectado um determinado problema clinicamente, a gente vai solicitar exames complementares, esses exames de imagem, né, Uhum. radiografias, porque na clínica a gente enxerga o que está em boca, a parte da coroa do dente, a parte da raiz nós já não conseguimos detectar. Então, para isso, esse exame radiográfico é importante. E sim, muitas vezes o paciente chega e não tem queixa porque ele não enxerga a região posterior. Só que, por exemplo, o normal é os nossos dentes superiores encaixarem como se fosse uma tampa numa caixa de sapato. Os nossos dentes de cima têm que estar levemente por fora dos dentes de baixo. Tem alguns casos onde na região anterior ele está ok, mas na região posterior a gente tem mordida cruzada. E isso altera muitas A vezes cruzada que ele está exatamente sobre o outro. sobre em topo. Cruzada Hum, seria o de baixo está por fora do de sim. cima. Então, o que, que isso pode levar? Pode ocasionar a desgastes nos dentes de maneira incorreta, porque ele não vai morder de maneira correta. Pode ocasionar, inclusive, dores em articulação ou na musculatura na cervical. Às vezes, pessoas podem estar fazendo apertamento dentário por ter uma má posição dentária. Então, não é besteira pensar que eu tenho que tratar a região posterior, mas por que se na região anterior está tudo bonito? Uhum. Porque a nossa mordida ela tem que ter, é um encaixe. Se ela não estiver bem encaixada, nós podemos sim ter problemas relacionados, inclusive, como eu comentei, dor de cabeça, dor na cervical, coisas que muitas vezes não se atrelaria, não se ligariam aos dentes. É importante a gente colocar isso, Rosana, justamente porque é, existia lá atrás aquela questão de eu só busco um dentista quando eu tenho dor. Sim, Isso é na urgência. Mas se vê que nos dias atuais a saúde bucal está ligada à saúde física como um todo, né? com certeza. E o aparelho hoje, se vê que as pessoas estão buscando mais. Por exemplo, acho bonito um aparelho. Tem muitas pessoas que acham esteticamente é muito bonito. É, mas eu talvez não tenha necessidade de colocar. Mas se eu vir até aqui a clínica, você faz todo o processo, vai ser necessário todo o aparato que a senhora falou de exames e tudo mais, vai ter aquele diagnóstico de sim ou não, ou em algum momento a pessoa, mesmo que tenha uma estética bonita, ela pode, de repente, adequar algum dente ou coisa do tipo. Eu vou te falar que quem nunca passou por um tratamento ortodôntico, é muito difícil ter os dentes 100% alinhados. Claro que existem situações onde os sorrisos são perfeitos e não há necessidade de se intervir. Mas um leve apinhamento, que às vezes eu não percebo na pessoa, mas a pessoa se olha todo dia no espelho e aquele dentinho ali incomoda. A gente vai analisar se tem como modificar a posição desse dente, se realmente condiz, né, se tem a necessidade, porque fazer um sobretratamento também nós não indicamos, né? Sim. Se está indicado, sim, a gente explica o porquê está indicado, orientamos o paciente, explicamos a importância, mas casos onde não há necessidade, né, aí a gente vai buscar, por exemplo, teu sorriso está bem alinhado, então quem sabe a gente melhora a cor, faz um clareamento, né, uma limpeza, ou então eu não gosto do formato do meu dente. A ortodontia não trabalha com, não mexe no formato do dente, ela mexe na posição. Então muitas vezes o dente está bem posicionado, mas necessita melhorar a forma. Aí Hum. é o trabalho estético, a parte de coroas, cerâmicas, facetas, que também é feito aqui na clínica. Pô, importante isso. Como eu disse, é aquela mística de que eu só vou no dentista quando está doendo. Muito pelo contrário, na outra oportunidade, quando eu conversei com a Joyce, nós relatamos muito sobre isso. A senhora já disse que de 5 anos em diante é importante procurar um ortodontista. É, mas nos primeiros dentes de uma criança, de quando está saindo a primeira dentição dela, já é possível detectar, mesmo sabendo que aqueles dentes possam cair pela formação que eles vão estar na boca da criança? Existem, é importante
desde antes de nascer os dentes, apesar de parecer estranho, leve o seu filho ao dentista antes mesmo de nascer os dentes. Mas é importante para quê? Para que o dentista possa orientar como fazer uma correta higiene, né? Mesmo na gengivinha do bebê, na linguinha do bebê, para ele ir se acostumando, e para os pais também terem o hábito de trazer, pelo menos uma vez ao ano, ao dentista para fazer esse acompanhamento, para evitar. Hoje a gente consegue ter uma pessoa sem nenhuma cárie. Se a gente acompanhar do nascimento até a idade adulta, se for no dentista regularmente, fizer uma boa higienização, a gente consegue não ter cáries, né? Coisa que era muito difícil há tempos atrás, por falta de informação, enfim. Mas hoje, com as informações aí na internet, enfim, tem essa possibilidade. Sim, traga o seu filho desde cedo, mesmo antes de ter os dentinhos, e à medida que os dentes de leite vão nascendo, nós podemos ver se essa criança vai ter, sim, uma tendência a ter uma má oclusão. Claro que hábitos como, por exemplo, a chupeta ou o dedo são muito prejudiciais se eles se prolongam, né? O pessoal me pergunta, doutora, tu é contra a chupeta? Eu não sou contra, desde que utilizado de maneira consciente pelo período indicado. Não, o ideal seria não chupar né, o bico, mas a gente sabe que é muito difícil, que ele acalma a criança. Até que idade a senhora recomenda a utilização? O ideal seria fazer a remoção dele até os seus 3 aninhos de idade. Passando dos 3 anos, com certeza a gente vai ter uma influência muito grande, negativa, no formato do arco. É onde aparece aquela mordida aberta, os dentinhos não se encostam. Tu pode colocar um dedinho ali que entra o dedo entre os dentes da criança. Então, se tu remover o hábito nessa fase, a gente tem uma grande chance de, com a troca dentária e o crescimento da criança, essa mordida se autocorrigir. Agora, se a criança permanecer chupando, né, tiver um hábito ou da chupeta ou do dedo, que eu acho pior, o dedo é pior porque tu não consegue tirar o dedo da criança, então o risco da gente ter uma mordida aberta e ela se prolongar para mais tarde e ser mais difícil de tratar é muito grande. A mordida aberta é uma das mordidas mais difíceis de corrigir e que tem mais recidiva, ou seja, a gente corrige, tira o aparelho e a tendência é voltar a mordida aberta depois. Muito importante. Para quem está nos acompanhando agora, percebeu que necessita passar por uma avaliação com o ortodontista. De que forma entra em contato com a senhora para ter atendimento aqui na Clínica Santé? Eu faço atendimento aqui na doutora Joyce uma vez ao mês, né? A ortodontia, ela tem, se pede para se atender a mais ou menos 30 dias o paciente, né? Ele vem hoje e retorna daqui a mais ou menos 30 dias. Então, o paciente que vem para um primeiro contato deve agendar uma consulta com a nossa secretária, com a Raquel. Ela faz o agendamento. O paciente vem, normalmente aos sábados, eu costumo vir à clínica, né? Um sábado ao mês, e passa por esse processo de exame e clínico e solicitação de exames de imagem para daí dar início numa consulta seguinte ao tratamento. Certo. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para conversar conosco, e o Portal Clique está à disposição dos seus serviços da Clínica Santé. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um Clique Entrevista, hoje falando sobre ortodontia, direto da Clínica Santé, trazendo para você informações. O contato da clínica eu vou deixar aqui abaixo para você buscar mais informações e marcar o seu horário. Aconteceu, tá no Clique.